Ela esperou que o amor dela a resgatasse, mas ele nunca veio. Ninguém veio. Em um momento de desespero, ela enfeitiçou a si mesma, para que ela nunca mais sentisse a agonia do amor. Mas assim que a amargura dela cresceu, o feitiço se tornou uma maldição em qualquer homem que se atrevesse a amar uma mulher Owens. Como se faz o marketing desse filme? É um romance? Também. É um horror? Sem dúvida, tem também. E ele também é fantasia. Practical Magic, que em português no Brasil ficou Da Magia à Sedução, foi lançado em 98 e é uma adaptação do livro de mesmo nome da Alice Hoffman. Mas são duas obras um tanto diferentes e aqui a gente fala apenas sobre os filmes. Dirigido por Griffin Dunne, tem como protagonistas a Sandra Bullock e a Nicole Kidman, que fizeram desse filme tudo o que ele podia ter sido. Esse filme, pelo qual eu sou apaixonada, não foi bem visto pela crítica. Acharam que o filme foi indeciso, que não soube qual tom adotar ao longo da história, que ele varia de comédia para romance, para horror. E foi justamente isso que eu amei, porque é assim que é a vida. Curiosamente, eu vejo como principais gêneros o romance e o horror, sem dúvida. Quando você pesquisa sobre o filme, ele aparece como comédia. Sem dúvida, eu entendo que aí foi um erro, se na época ele foi divulgado como uma comédia, mas não acho que justifica o que vem como uma indecisão em que tom usar na história. O que faz com que o filme seja tão interessante é que a própria vida real gira em torno de todos esses gêneros e a gente ainda tem a comédia. Eu acho que é isso que deixa esse filme tão especial, é a forma como, para mim, ironicamente, um filme de fantasia nunca se aproximou tanto da realidade. Eu assisti esse filme 4 vezes antes de fazer esse episódio. Desde a primeira vez eu sabia que eu queria fazer um episódio sobre ele. Ele navega vários gêneros do início ao fim e ainda assim não perde a incoerência. Eu imagino que já deu para perceber que eu gosto de falar dos filmes que me apaixonam. Então se preparem para um episódio mais longo do que o que vocês ouviram até agora. Ele ouvirá o meu chamado a 1 quilômetro de distância. Ele vai assobiar minha música favorita. Ele pode cavalgar um pônei ao contrário. Ele pode virar panquecas no ar. Ele vai ser maravilhosamente gentil e a forma favorita dele vai ser uma estrela. E ele vai ter um olho verde e um azul. Um gatinho sobre a mesa, comendo das mesmas frutinhas que as duas meninas e as tias, muito avermelhado por todo lado e uma doce sensação de melancolia. Nós vemos 2 tias e a princípio sabemos que uma delas se chama Jet. Bom, mais fácil falar Jet, né? Não sei. Elas cuidam das suas sobrinhas com muito amor e pouca preocupação em omitir certos comportamentos por conta da idade das meninas, que se chamam Gillian e a Sally, que virão a ter as versões adultas interpretadas pela Sandra Bullock e a Nicole Kidman. É como se a Gillian e a Sally fossem nada mais que adultas pequenas. O que é natural do ser humano não é escondido delas, como poderia ser escondido em outra família. Muito é falado abertamente. Censuras? Bom, eu não me lembro de ver nenhum tipo de censura no filme. É uma casa de acolhimento e liberdade, onde você é aceito como é, mas também convive com o outro exatamente como ele é. A gente está em uma casa enorme,
um pouco vazia de móveis em alguns lugares, mas cheia de plantas e ao lado do mar, e com um belíssimo jardim. Na cozinha, a gente vê a Sally usando asas de anjo, como que parte de uma fantasia, e ela tem os lábios e os dedos manchados de vermelho por alguma fruta ou doce que ela estava comendo. Mas ainda assim, ela vira páginas de um livro que parece muito antigo e ela não é repreendida por estar correndo risco de manchar ou sujar o livro. Pelo contrário, ela sopra uma vela apagada e a vela se acende. Ela está claramente praticando uma magia e a tia Jet comemora o sucesso dela. A câmera corta para a tia e a gente vê a Dilly usando as mesmas asas, agachada descalça em cima da mesa, enquanto ela cutuca algumas comidas. Então a gente percebe que essa liberdade de se sujar com o que quiser e subir onde quiser e estar como quiser é comum nessa casa. Em outro filme, essas cenas poderiam facilmente passar a sensação de caos, bagunça, desequilíbrio de crianças sem regras, mal educadas. Mas em Practical Magic eu não sinto isso. Esse tipo de momento não passa essa energia. Até mesmo pronunciar essas palavras, como bagunça, regras, educação, só de falar elas eu sinto um desconforto, como se alguém quisesse cortar as minhas asas. Bagunça pode ser positiva, regras podem te prender, e caos, que palavra bonita. Sim, essa casa tem muito caos, e é do caos que surgem belas criações, é do caos que se alimenta a liberdade, é no caos que se cresce e aprende, e se respira e se vive. É uma estética linda. Então, a tia Jet diz que a Sally foi abençoada com um dom por ter acendido a vela com sucesso. E a Dilly pergunta, mas e eu? E é uma pergunta que parece só uma curiosidade e um desejo dela própria fazer magia, uma frustração de ter que esperar mais tempo. Eu não acho que é uma inveja da irmã dela, mas começa aí uma frustração dela querer estar no mesmo passo, ter a mesma habilidade nesse momento. E a tia dela acalma ela dizendo justamente isso. Ela diz, não se preocupe com você, Dilly, seus talentos vão emergir com o tempo. E não se esqueçam disso, porque a Dilly realmente vai aprender certas coisas com o tempo, embora isso não seja um privilégio só dela. Agora vamos começar com essa navegação entre vários tons, entre vários gêneros nesse filme. Na próxima cena, as tias recebem uma mulher que veio à procura dos serviços delas. São feitiços que elas vendem, são trabalhos que elas vendem. E essa mulher está desesperada por um homem. Ela quer que ele acabe o próprio casamento e que deseje estar com ela. Essa mulher, ela bate desesperadamente na janela da porta da cozinha das tias, pedindo para entrar. A Jet até falou brevemente para essa visitante que talvez ela encontrasse alguém mais certo para ela. Mas ela insiste nessa obsessão. As tias estão recebendo dinheiro para desfazer um casamento e fazer o homem sentir coisas que ele não sentiria sem intervenção. Isso sem dúvida vai ter algum impacto nas meninas, não vai? Logo em seguida, a Sally diz, eu espero que eu nunca me apaixone, eu espero que eu nunca me apaixone, eu espero que eu nunca me apaixone. E a Dilly diz, eu mal posso esperar para me apaixonar. A Sally quer se prevenir dos desconfortos da vida, enquanto que a Dilly quer experimentar a vida e descobrir o que ela tem a oferecer. Talvez vocês achem que isso é um exagero, mas o que a Sally viu foi uma mulher apaixonada o suficiente que recorreu a um feitiço que destrua o casamento de outra pessoa porque, de acordo com ela mesma, ela deseja que o homem a ame tanto que ele não aguente. Uma mulher
fora de si. Uma decisão egoísta. E a Sally não perde tempo, porque logo em seguida ela faz o seu próprio feitiço, que é: ele ouvirá o meu chamado a 1 quilômetro de distância. Ele vai assobiar minha música favorita. Ele pode cavalgar um pônei ao contrário. Ele pode virar panquecas no ar. Ele vai ser maravilhosamente gentil e a forma favorita dele vai ser uma estrela. E ele vai ter um olho verde e um azul. Eu não sei se essas são as palavras que resolveram usar na dublagem, porque, lembrando, eu sempre prefiro assistir aos filmes no idioma original, porque, para mim, a voz é uma parte muito importante da atuação. Então, se é um idioma que eu entendo como inglês ou espanhol, eu mesma faço a tradução. E se for um que eu não entendo, vai ser um filme legendado, tá? Então eu não sei se são as exatas palavras, mas é a tradução literal do que é dito na versão original. E vendo a Sally fazer o feitiço, a Jill pergunta sobre o que ele é. E ela explica que está invocando um feitiço de amor verdadeiro. Então a Jill diz: eu achava que você nunca queria se apaixonar. Ao que a Sally explica: esse é o ponto. O homem com quem eu sonhei não existe. E se ele não existe, eu nunca vou morrer de coração partido. Meu sangue, seu sangue, nosso sangue. É o que a Jill diz ao juntar a sua mão à mão da Sally, cada uma com um corte, enquanto o sangue das duas se misturam. A gente tem esse salto pro futuro, agora parece que elas são mulheres na casa dos 20, e a Jill tá meio que escapando de casa com um namorado. E a Sally pergunta se ela realmente ama ele o suficiente para casar. E a Jill responde: Sal, o que é suficiente? Eu odeio aqui. Eu quero ir onde ninguém nem ouviu falar da gente. Então a Sally diz que sente que nunca mais vai ver a Jill de novo. Então a Jill diz que sim, elas vão ficar juntas, elas vão envelhecer juntas. E ela inclusive diz que aposta que as duas vão morrer no mesmo dia. Mas a Sally não estava tão errada, porque na cena seguinte já parece que elas não se veem há um tempo. A Sally e as tias estão caminhando pelas ruas da cidade enquanto veem uma carta que a Jill enviou, dizendo que está em Orlando e com outro homem. E a Sally diz: nossa, isso é loucura, ela continua passando por todos esses caras. Uma das tias dela diz: eu espero que algum dia ela ache um cara que vai passar por ela. Will go through her. Vai atravessar ela. E, querida, a gente sabe que ela vai encontrar alguém assim e não vai ser bom. E a gente entende porque a Jill queria tanto sair da cidade. Enquanto esse trio anda pelas ruas, todo mundo desvia. E a tia Jet segue cumprimentando cada pessoa, porque isso é um entretenimento para ela. E a Sally diz que tudo que ela quer é ter uma vida normal. Mas a tia dela fala: minha querida, quando você vai entender que ser normal não é necessariamente uma virtude? Na verdade, denota uma falta de coragem. O que ela quer dizer com ser normal? Ser normal é ser como todos os demais, é se encaixar sem chamar atenção por nenhuma diferença. É natural que cada pessoa tenha suas vontades e objetivos e diferenças. A gente deve esconder esses impulsos, então? Isso, sem dúvida, é falta de coragem de viver a própria vida sem se importar com o julgamento alheio. Mas a Sally diz que é o que ela quer. Só que aí, logo em seguida, nessa mesma cena, assim, ela cruza olhares com um homem que passa por elas, e aí a gente vem a saber que as tias fizeram um feitiço pra Sally e esse homem ficarem juntos porque queriam que a Sally tivesse essa alegria na vida, que vivesse outro tipo de amor. Ironicamente, as tias estão repetindo o que elas já fizeram no passado
por aquela outra mulher. Só que nesse caso, elas estão fazendo a Sally e o homem se apaixonarem contra a própria vontade. E parece que os feitiços para essas pessoas ficarem juntas sem consentimento são uma coisa que elas estão acostumadas a fazer. E pior, elas fizeram mesmo sabendo que a Sally não queria se apaixonar e sabendo que tem uma maldição na família que leva os homens à morte. São só 11 minutos de filme até agora. Já aconteceu toda essa história. Eu ainda, nesse momento, tô tendo a sensação de que tá tentando entender qual que é ali o tom do filme. Porque existem essas inconsistências, como uma hora acontece algo fofo, hora fazem algo imoral. Porque isso é uma coisa muito imoral. Se é um filme pra ser bonitinho, romântico, pra família, né? Não, como assim? Como assim vocês estão colocando uma coisa tão imoral? Enfim. Mas eu acho que nessa altura a gente já entendeu que é isso mesmo. É um filme que representa pessoas reais. E pessoas reais não são completamente boas ou completamente más. E pessoas que querem ser boas ou se veem como boas também fazem coisas danosas. Ele representa pessoas reais que têm uma energia acolhedora. E acolhimento é bom, é positivo. E é o acolhimento e o apoio ao próximo que são as coisas que fazem esse filme ser tão gostoso de ver. Que fazem a gente sentir conexão e segurança com os personagens. Mesmo quando as coisas ficam mais esquisitas. 3 anos depois, a Sally já tem 2 filhas, segue muito feliz com o homem, que agora é marido dela, e tem várias cenas que mostram eles em um romance como eles tivessem acabado de se conhecer, aquela coisa muito fofa. E, por enquanto, o filme virou um romance. E agora que ela deixou de ser mulher solteira, vivendo com outras mulheres solteiras, a cidade deixou de maltratá-la. Agora que ela tem um marido e colocou o útero para funcionar, dando à luz a 2 filhas, ela é aceita como parte normal da sociedade. E as cenas se desenvolvem rápido, a gente tem um progresso que mostra a vida perfeita dela, como ela mesma diz, e a gente chega num ponto em que as filhas dela parecem ter a mesma idade que ela e a irmã Dilly tinham no início do filme, né? A mais velha deve ter uns 10 anos, a mais nova com uns 7, talvez. E a Dilly, pelo visto, passou os últimos, 10 anos, né? Vivendo a melhor vida, viajando de lugar para lugar, passando por diferentes homens e tendo, como ela diz, 1 milhão de amigos. Notem que quando ela diz isso, a gente só vê homens dançando ao redor dela. Ela não tem amigas, nem uma amiga entre esses milhões de amigos. Mas ela diz que a vida dela tá perfeita, a mesma palavra que a Sally usou para descrever a própria vida, cada uma vivendo a sua perfeição. Jimmy Angelov. Jimmy Angelov. A própria Gillian diz que não se importa com os seus milhões de amigos. Ela só se importa com Jimmy Angelov. A primeira cena que a gente vê com foco no Jimmy é um close-up dele fumando um cigarro em slow motion. E até então a gente não viu a Dilly fumando, então eu vou dizer que vem dele esse hábito. É um presságio que esse homem vai trazer para a vida dela. O primeiro contato que a gente vê entre o Jimmy e a Gillian é ele vendando ela, literalmente deixando ela incapaz de ver e, sem dúvida, metaforicamente deixando ela cega para os perigos que ele traz. Assim como o próprio nome dele é uma máscara, Angelov, que soa como angel e love, junção das palavras anjo e amor em inglês. Ele não podia estar mais longe de ser um anjo ou de sentir e dar amor. Enquanto a vida da Dilly parece estar em ascensão, a câmera corta para Sally, que começa a ouvir o Death Watch Beetle. Meu Deus, como é que é o nome desse trem em português? Espera aí. É traduzido para caruncho em português. Enfim, ela tá escutando esse besouro, né? O que eu diria que também pode ser considerado, metaforicamente, um aviso para a própria vida da Dilly, porque acontece esse corte logo em seguida, mostrando esse momento.
É interessante como o mensageiro da morte é um besouro. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, besouros e insetos no geral me dão uma profunda agonia. É uma coisa que tem a ver com o fato deles terem um exoesqueleto, não sei, eu me sinto extremamente desconfortável com a visão deles e eu morro de medo de sentir eles na minha pele. E aqui, essa coisa que traz todo esse desconforto é o que avisa a vinda da morte iminente. Quando o besouro faz o mesmo som dele com mais rapidez, como se anunciasse a morte mais imediata, é que o marido da Sally é atropelado por um caminhão, que é um fato que a Sally parece sentir no mesmo momento que acontece. E agora parece que a gente está assistindo um drama. É um acontecimento muito trágico, mas ainda tem mais 1 hora de história para acontecer, o que faz a gente pensar: e agora? Qual que vai ser o tom das próximas cenas? Para onde a gente está indo? E realmente, em seguida, fica bem amargo. A próxima cena é um eco de quando a gente vê aquela mulher desesperada buscando o serviço da X no início do filme. Assim como ela pressiona os dedos contra o vidro da porta, como um animal pedindo para entrar, como se ela tivesse fugindo de algo ou tentando encontrar um abrigo em algum lugar em meio a uma tempestade, a Sally repete o mesmo movimento antes de conseguir entrar na casa das tias. Inclusive, foi nesse momento de vulnerabilidade e buscando ajuda que as tias admitem terem usado um feitiço para unir a Sally ao marido. Foi cruel, muito cruel. Se ambas as tias, ou pelo menos uma delas, acreditava que a maldição era verdadeira, elas foram contra a vontade da Sally de não se apaixonar para que ela construísse uma vida com um homem que ela eventualmente perderia, cedo provavelmente. Agora ela está no caminho que ela nunca queria ter estado, fazendo um pedido imoral e razoável, porque ela pede para as tias ressuscitarem o marido dela. E antes dela não ter escolha a não ser desistir, ela insiste e eu imagino que se as tias não tivessem se recusado, ela seguiria em frente. Mesmo nessa cena, inclusive, quando as tias dizem que se trouxessem ele de volta, ele voltaria como algo sombrio, a Sally tá folheando lá o que parece ser um grimório e as imagens que aparecem no livro são bem negativas, são pessoas com sofrimento, de novo os insetos, a paleta também está em tons mais escuros nesse momento. Isso acontece durante a noite, que é uma coisa recorrente no filme, em momentos mais perturbadores. Ela implora as tias, mas elas não se movem e não dizem mais nada depois de terem se recusado. Então fica para Sally chorar e viver o luto. E aí já corta para a cena das filhas da Sally indo para casa das tias, exatamente como aconteceu com a Sally e a Dilly na infância e por conta do mesmo motivo, a morte do pai. As duas meninas usam vestidos pretos mais longos, uma meia calça, cabelo em trança, e cada uma leva uma mala, e nessa cena elas têm aquele estilo clássico de bruxas no imaginário popular. O que parece ser diferente é que a Sally acompanha as meninas até a casa, o que pelo visto não aconteceu para ela mesma e para Gillian, o que é mais um indicador da falta de apoio materno que elas tiveram na infância. Assim que a Sally chega perto das tias, ela já começa a impor várias regras contrárias às que ela mesma teve quando ela estava nessa mesma posição quando criança. Ela diz que vai ser temporário, que as meninas não deveriam se acostumar. E não é a primeira vez que a gente vê sinais de que a Sally não quer ter o mesmo comportamento das tias. Desde o início ela diz que quer uma vida, entre aspas, normal, que não gosta da atenção negativa que a cidade dá para ela e as tias. E eu acho que ela colocar essas regras para as meninas é uma continuação disso. Ela acredita que não reproduzindo o mesmo comportamento das meninas na infância, logo ela não vai reproduzir a mesma vida, não vai receber a rejeição que recebia quando vivia com as tias. É uma tentativa de afastamento daquela realidade, de dizer: eu não sou como elas. Logo, eu não vou ter a mesma vida que elas têm.
Também eu imaginei como deve ter sido difícil para as meninas terem perdido o pai e, de certa forma, a mãe que não está presente para confortá-las, que não consegue dar conforto, que mal tem para si mesma. Deve ter sido muito solitário e deve ter sido uma sensação de abandono. Também, quando a Sally está conversando com as tias, ela diz: minhas filhas nunca farão magia. Dizem que duas crianças podem crescer totalmente diferentes vivendo no mesmo ambiente. Entre as coisas que podem acontecer estão você se tornar como quem te criou ou fazer de tudo para ir na direção oposta, que é o que a Sally parece fazer. Enquanto a Dilly parece estar em um espaço mental muito mais parecido com o das tias, muito mais leve e despreocupado. Mesmo assim, é decepcionante ver ela impondo que as filhas dela nunca devem fazer magia, que nunca farão magia. Magia parece uma coisa tão intrínseca da pessoa nesse filme. Parece que você nasce com ou sem ela, é totalmente natural de se desenvolver na pessoa, e ela quer cortar as asas das filhas quando as dela não foram cortadas. Afinal, a gente sabe que em um filme as coisas não acontecem por acaso, e as asas que elas estão usando no início da história, tanto ela quanto a Dilly, elas significam alguma coisa, elas significam a liberdade e o potencial delas. E ela quer impedir que as filhas façam uma escolha quando ela teve poder de escolha. Eventualmente, a Dilly sente que deveria visitar a Sally e ela conta sobre o Angelov. Fala que é um nome búlgaro, que ele é de perto da Transilvânia, que tem uma energia Drácula cowboy, que é muito intenso, que ele fala do relacionamento deles em termos de séculos, e que por vezes eles passam as noites inteiras juntos. E diz que ela só descansa graças à beladona da tia Jet, que ela mistura com a bebida dele, ele toma e aí ele dorme. Isso tudo parece love bombing. De cara, essa coisa da Transilvânia, nada contra a Transilvânia, mas a energia Drácula, falar do relacionamento em séculos, não parecer se cansar ou precisar dormir, isso tudo faz a gente sentir que pode ser algo sobrenatural e desequilibrado, que existe um perigo mítico. E já que a gente tá vendo uma fantasia, a gente espera essa possibilidade. Parece que a gente tá entrando mais na fantasia com esse diálogo. Então eu pensei, pronto, ele é algum ser sobrenatural e isso vai dar ruim. A própria Sally pergunta se ela não acha estranho drogar o próprio namorado para descansar um pouco. E a Dilly concorda que talvez seja. Agora, mudando de assunto, a Dilly pergunta para Sally se ela perdoa a mãe delas. Ó, que a Sally diz que, às vezes, e a Dilly já fala para ela, olha, você nunca vai se perdoar, a não ser que você levante, se vista, escove seus dentes, porque seu hálito cheira mal, e cuide daquelas meninas. E é interessante que as regras que a Sally impôs às filhas dela, nesse momento de luto, são regras que nem ela, como adulta, consegue seguir agora. Como escovar os dentes, por exemplo. Agora, quando a Sally acorda, no dia seguinte a Dilly não tá mais lá, praticamente um mestre dos magos, ela aparece quando sentiu que a irmã precisava, se atualizaram, deu umas orientações e desapareceu. Querida Dilly, às vezes eu sinto que tem um buraco dentro de mim, um vazio que às vezes parece que queima. Eu acho que se você levantasse o meu coração até o seu ouvido, você poderia ouvir o oceano. E a lua hoje tem um círculo ao redor dela, um sinal de problema, não muito longe. Eu tenho esse sonho de me sentir inteira, de não ir dormir cada noite querendo. Mas mesmo assim, às vezes, quando o vento tá quente ou quando os grilos cantam, eu sonho com um amor que até o tempo vai parar. Eu só quero alguém que me ame. Eu quero ser vista. Não sei, talvez eu tenha tido minha felicidade. Eu não quero acreditar, mas não tem nenhum homem, Dilly. Só tem aquela lua. Logo depois de escrever e enviar essa carta para Dilly, a Sally tem um mau pressentimento sobre a irmã
E quando o telefone toca, ela sabe que é ela e corre para atender. A Dilly diz que tá assustada e pergunta se a Sally pode ir buscar ela. E mais uma vez a gente tem essa virada para um lado mais sombrio na energia do filme. E agora a paleta de cores é escura, ela é influenciada pelo horário, porque isso acontece de noite. E a noite traz essa sensação do medo, do desconhecido, do que se esconde no escuro. Mas a Sally vai encarar a noite em busca da irmã. Assim que ela tá saindo de casa, ela pede que as tias cuidem das meninas. E como elas vão para uma celebração claramente entre bruxas, a Sally avisa que não quer as filhas dançando nuas sob a lua. E a Jade diz: nudez é totalmente opcional, como você bem se lembra. O que é uma virada engraçada, sabe, ao mesmo tempo, nesse momento tão tenso. Mas a questão da nudez entre mulheres adiciona essa ideia de liberdade com o próprio corpo, o corpo feminino e a irmandade que a gente tem desde o início do filme, e eu amo isso. Quando a Sally chega, a Dilly conta a história de como o Jimmy agrediu ela, que, como muitas histórias por aí, são momentos que a mulher não podia prever o que ia acontecer segundos depois. E no caso da Dilly, por uma situação que ele se sentiu ameaçado pela inteligência dela. Assim que a Dilly percebe que agora a lua tá meio avermelhada, ela diz que tem sangue na lua e fica obcecada em encontrar um amuleto de olho de tigre para proteção. E já é uma cena muito tensa, muito dramática, porque tem um suspense no ar e você sabe que se ela sair para procurar o amuleto, alguma coisa ruim vai acontecer. E você torce para que ela entre no carro com a Sally para ir embora, mas você sabe que ela não vai fazer isso, de fato ela não faz. Ela vai procurar o amuleto, ela vai no carro do Jimmy e quem tá lá é ele próprio. Ele já faz ela de refém imediatamente e assim que a Sally vai atrás da Dilly, o Jimmy obriga ela a entrar no carro e dirigir para onde ele disser. Aqui a gente definitivamente entra na parte de horror do filme. Desse momento pra frente, o Jimmy nem tenta voltar atrás, ele abraça o real caráter dele. Ele explica uma história de Louis L'Amour sobre homens que tentam roubar gado e antes de revender eles precisam se livrar da marca do dono, é aquela marca que eles fazem na pele, no pelo do animal. E como eles nunca conseguiam se livrar da marca antes de revender, eles acabavam enforcados. Nessa hora que a Sally percebe que ele tá esquentando um anel de caveira no dedo dele. E assim que ela pergunta o que tá acontecendo, ele já pega o braço da Dilly pra marcar o braço dela. Eu juro que eu pensei que ele ia direto pro rosto dela, pra todo mundo ver a marca. Mas parece que nesse momento é mais sobre a Dilly ver a marca e nunca conseguir se livrar dela, nunca conseguir se livrar do próprio Jimmy e da marca metafórica que ele deixou na vida dela. Além dele comparar ela a gado, ele também compara ela com propriedade, como uma coisa que é dele. E a princípio parece que a ideia é que se ela terminasse com ele, ela nunca estaria realmente livre dele. E todos os outros homens, depois disso, veriam essa marca no braço dela, como se ela tivesse um dono. E logo depois ele diz: eu sinto que tô gostando muito de irmãs agora. You were always on my mind. You were always on my mind. O Jimmy tá cantando essa musiquinha quando ele entra no carro e tenta estrangular a Dilly, ao que a Sally pula imediatamente nele e tenta a todo custo tirar ele de cima da irmã. Mas felizmente a beladona que a Sally misturou com a bebida dele faz efeito e ele desmaia, até que elas veem que na verdade este homem está morto. Por um lado, isso é um problema, já que as mulheres podem sentir que as suas vidas estão acabadas pela morte dele. Elas podem ser presas, etc. Por isso a Dilly pede a Deus que, se ele tirar elas dessa situação, ela vai ser boa e vai ter bebês. Foi exatamente o que ela disse. Ah, a tristeza da mulher sentir que o seu valor está
em parir filhos, em ter uma vida talvez conservadora, tradicional no mínimo. O que tem de errado com a vida que ela leva? Nós, como audiência, não sabemos de nada de errado. Ela viaja muito, teve vários namorados, ela esteve em muitas festas, é a impressão que a gente tem. Mas não tem nada de errado nisso. A vida dela tem valor por si mesma, ela existe para existir e pronto. O valor da mulher estar na capacidade de gerar pessoas, especialmente mais homens, é algo que pesou pra gente por toda a história da humanidade, até onde eu sei. E agora voltou a ficar mais pesado com a eleição do Trump nos Estados Unidos. É infeliz tudo que foi dito por homens ao longo da campanha dele, tudo que foi dito quando a campanha terminou e ele foi eleito. Assim como o Jimmy, esses homens desistiram de usar qualquer máscara, se é que já tentaram usar alguma em algum momento, principalmente agora porque eles têm um representante no poder. Voltando para Sally, ela diz que ela sim tem crianças e que ela lutou muito por esse normal. E que ela vai perder esse normal. E sim, é compreensível o medo dela, mas é complicado ela falar como se tivesse a ponto de culpar a irmã dela pela situação que elas estão vivendo agora. É aquela história de não culpe a vítima. A gente vê como mecanismo de defesa da Dilly é fumar. Ela sempre que ela tá nervosa, ela precisa de um cigarro imediatamente. E a gente lembra que antes dela conhecer o Jimmy, a gente não vê ela com cigarros. Até a Sally chama a atenção dela, dizendo que ela deveria mesmo fumar menos. E a Dilly responde, por quê? Eu provavelmente vou pegar a prisão perpétua. Deveria fumar 2 ao mesmo tempo. Vai diminuir a sentença. E isso joga mais luz nesse comportamento autodestrutivo da Gillian. E eu imagino que enquanto a Sally foi pro lado super responsável e da segurança, como forma de evitar qualquer dor na vida dela após a morte da mãe e depois de alguns anos, a Dilly foi pro lado extremo oposto de viver tudo que tem para viver, de não querer deixar o medo da perda controlar ela e de viver inclusive as coisas que são destrutivas. E agora, finalmente, aos 37 minutos e 30 segundos, a gente descobre o nome do marido da Sally, que era Michael. Isso é quase na metade do filme. A gente ter passado esse tempo todo sem ouvir o nome dele sempre foi uma dica muito forte de que, embora ele tenha sido importante na vida da Sally, ele não era o personagem que ia ficar permanentemente na vida dela. É a Dilly, que tem essa personalidade mais confrontadora, que dá a ideia de trazer o Jimmy de volta à vida, dizendo que quando a Sally pediu para as tias trazerem o Michael de volta, elas disseram que não iam, mas não que elas não podiam. E a Sally relembra que ele voltaria como algo sombrio, e a Dilly diz que ele já é sombrio. Querida, se ele é assim em vida, como você acha que ele vai voltar? Se uma pessoa normal volta sombria, como você acha que ele vai voltar? Para quem sabe como ficam as pessoas que são ressuscitadas em Game of Thrones, eu acho melhor não arriscar. Talvez agora faça sentido o nome do filme, porque elas são mesmo muito práticas em arrastar ele para cima da mesa e começar os trabalhos para trazer ele de volta à vida, como se fosse uma receita de bolo. Durante essa receita, embora tenha um ar de horror na cena, não sei, né? 2 pessoas tentando trazer um corpo de volta à vida através de magia, tem um tom de horror, mas não totalmente. Ainda é uma comédia ali, a Sally usando o chantilly para desenhar o pentagrama no peito do Jimmy, e depois ela aproveita e come um pouco, como se não fosse nada demais. Eu não sei, me parece muito real. Na vida as coisas nunca são totalmente preto no branco. Eu acho isso muito interessante. Mas o Jimmy volta sim como uma pessoa bem perturbadora. Talvez tanto quanto antes, talvez mais honesto. Ele repete várias vezes pra Dilly, eu quero que você seja minha esposa.
O que não faz sentido pra mim, já que o ponto final dos relacionamentos dele era a morte da mulher. Mas enquanto ele repete isso, ele tenta estrangular a Jilly de novo, então é uma coisa contraditória. E ao que parece, a Sally mata ele mais uma vez. Ela solucionou da primeira vez e da segunda, palmas pra ela, muito prática de fato. E nessa morte muito definitiva, as duas enterram o Jimmy no jardim da casa, o que talvez não seja uma boa ideia. E sem dúvida não é uma boa ideia a escolha de não contar às tias o que aconteceu. Eu sinto que elas apoiariam nessa decisão. Ah, gente, apoiaria não homicídio, mas apoiaria no sentido de... Enfim, traria um conforto, sabe? Traria um conforto. Seria um apoio. Mas, enfim, essa escolha ela vem da Sally, que quer, com todas as forças, trazer essa aparência de normalidade, tanto que chega a ponto de preferir esconder o que aconteceu com a Jilly, que foi uma coisa traumática para ela, e a consequência disso, que é um homem enterrado no jardim. Nós dançamos nuas sob a lua cheia. Foi tão divertido. É a primeira coisa que as meninas dizem quando chegam em casa com as tias. E também recebem muito bem a Jilly, que estava nervosa com a reação delas, se elas gostariam ou não dela. É interessante isso. Se a menina mais velha tiver cerca de 10 anos, então faz uma década que a Jilly não visitava a família, algo por aí. Pode ser até que tenha aparecido quando as meninas nasceram, mas elas claramente não têm memória da Jilly. E embora seja ótimo que ela estivesse vivendo a melhor vida dela, é um tanto triste que ela tenha deixado a família de lado por tantos anos. Provavelmente não por coincidência, são todas mulheres que ela, pelo visto, deixou em segundo plano, ainda que temporariamente, por, novamente, aparentemente, homens. Agora, aos 43 minutos, é a primeira vez que a gente escuta o nome da outra tia. Aí eu não sei se eu já tô entrando em um território de extrema conspiração. Também há muito tempo sem saber o nome de outra personagem que apareceu em várias cenas. E eu me pergunto por que disso. Foi uma escolha para ajudar a desenvolver a sensação de mistério? Foi uma forma de mostrar que os nomes não são realmente importantes, mas sim as atitudes? Não sei. Enquanto a Jet tem o nome falado algumas vezes e é a tia que se expressa mais por palavras, a Frances é mais calada, mais reservada, se expressa muito por olhares. E nessa cena ela é a primeira tia que cumprimenta a Jilly e a primeira que vê ela também, enquanto que a Jet se assemelha mais com a Jilly em personalidade. A Frances se parece mais com a Sally. Por isso mesmo ela faz um bom equilíbrio com a Jilly, assim como a Sally faz com ela e a Jet faz com a Sally. Como se cada uma fosse o contraponto da outra, o que mantém a outra em xeque. Na loja da Sally, ela deixa a irmã e as funcionárias um tanto chateada, dizendo que qualquer coisa elas sabem bem onde encontrar ela, caso alguém se importe, como ela mesma diz. Essa personagem da Sally é muito consistente. Se ela se vê e se coloca no lugar de solucionadora de problemas e de pessoa que quer ter uma vida ordinária e não ser o centro das atenções, é compreensível que ela possa achar que ninguém se importa com os problemas dela. E a Sally tá chateada porque é o dia da árvore de números de telefone, que você organiza os números, para quem ligar no caso de uma emergência na escola, né, com as mães das crianças. E ela nunca é escolhida por ser diferente. Interessante como lá no início do filme, na introdução, é dito que a primeira Owens estava para ser enforcada porque ninguém gostava dela, e uma das meninas pergunta se era porque ela era uma bruxa. E uma das tias responde que não. Mas sim, porque ela era diferente. Mas agora uma das funcionárias da loja diz que a Sally nunca é escolhida porque todos sabem que ela é uma... E aí ela começa a falar bruxa
e para. E fala, diferente. E mesmo que ela tenha se reprimido de dizer a palavra bruxa, ela continua certa, é realmente por ela ser diferente. E essa cena é uma confirmação da introdução do filme, que realmente as pessoas não se importam com o que você é, com o seu rótulo, mas se esse rótulo é diferente dos demais, se ele foge do padrão, se é incomum demais. E a Sally anseia tanto por ser só mais uma na multidão, mas ela é diferente e é por isso que ninguém gosta dela. E se dizem que ela nunca é escolhida, isso quer dizer que nem mesmo quando o marido dela, o Michael, estava vivo, nem mesmo então ela era escolhida, ela era totalmente aceita. Lembram que ela disse que quando eles eram uma família, os olhares tortos pararam e ela deixou de se sentir marginalizada? Talvez isso tenha sido só uma fantasia dela, talvez ela tenha querido acreditar que, agora, por ter uma família como todos os outros, então ela era mais aceita. Mas essa aceitação só vai até um certo ponto, porque com Michael ou não, ela continua sendo um indivíduo por si só e um indivíduo diferente. Essas mulheres que não aceitam a Sally é como se elas tivessem medo desse desconhecido. Afinal, era uma casa só de mulheres, uma família na qual os homens sempre morrem e a família é procurada para feitiços. Daí pode vir o medo, mas não só isso, porque também é uma família de mulheres todas independentes. E daí pode vir o ressentimento de ver uma família que por gerações é de mulheres que cuidam de si mesmas e umas às outras. E talvez as outras mulheres da cidade não tenham isso em suas vidas. Quando elas deveriam exaltar essa família por conseguir isso na nossa sociedade, sendo como ela é, e buscar a mesma liberdade e afeto para a vida delas. A gente vê isso também quando a Jilly entra na sala de aula procurando pela Sally e todas as mães estão vestidas daquele jeitinho bem conservador, todas com um casaquinho, manga comprida, e a Jilly tá usando um cropped, sem manga, tatuada e nada demais, mas um grande impacto naquele meio, pelo visto. E todas elas comentam sobre a aparência dela, aparentemente sem medo de serem ouvidas. E a Jilly fica claramente chocada. Ela viajou tanto e sem dúvida passou por cidades diferentes e cidades maiores e sempre com pessoas parecidas com ela, que aquilo ali é inacreditável. É um choque de cultura. Então ela diz o que ela sabe que vai chocar essas mulheres também. Ela fala, sim, eu estou de volta, se agarrem aos seus maridos, garotas. E tem o efeito que ela queria. Ela choca as mulheres, ela pega no ponto que teria efeito para elas, já que parece que elas julgam a liberdade que uma mulher tem com o próprio corpo. Elas foram ensinadas a competir entre si e a terem medo que outras mulheres roubem os seus maridos. Como se o corpo feminino servisse para isso, como se mulheres fossem inevitavelmente más e como se os homens não tivessem moral ou escolha própria. E a Jilly, então, naquele momento, faz o nome da Sally ficar no topo da árvore dos telefones, o que significa que em uma emergência ela é o início da corrente que vai fazer com que uma mulher ligue para a próxima e assim por diante. E a Jilly, Sally, a Jet e a Frances dançam ao redor da mesa da cozinha, cheias de expressões, como se estivessem fazendo mágica, como se só faltasse um caldeirão ali no meio delas. Exalam a energia delas, elas deixam sair de si o que precisa sair. São 4 mulheres e 2 gerações diferentes, mas a mesma energia, é um caos organizado e a energia é de um êxtase. Eu sinto isso nessa cena e parece que é um ritual. Mas logo depois vem a parte da música que diz Such a silly woman, né? Uma mulher tão tola. E as coisas começam a ficar estranhas. Ótimo timing com essa parte da letra da música. A energia do caos ainda está lá, mas já não parece benigna. Desde a primeira fala a gente percebe que tem algo errado. A Jilly lê a mão da Sally dizendo que ela vê um homem no futuro da Sally, que ele é ótimo, mas que a Sally tá com muito medo e vai terminar como uma mulher velha e solteira, né, como as tias dela.
Agora me diz, quem fala isso pra pessoa que acabou de perder o marido que amava, que acabou de lutar pra voltar pra um dia a dia ativo, e quem diz isso para as duas tias que sempre estiveram ali pra ela? E uma delas que também perdeu o homem que amava. Eu acho que se diz isso pra ninguém, e muito menos para pessoas que são tão importantes, e tanto pela fala dela, quanto pelo descontrole dela e pela reação de todo mundo na mesa, é óbvio que tem alguma coisa errada. Não é algo que ela falaria normalmente. A energia não tá certa. E essa, sem dúvida, foi uma cena muito bem feita, porque todo mundo ri de tudo que é falado, mas ao mesmo tempo demonstra um desconforto como se estivessem rindo contra a própria vontade. E a própria Dilly diz: eu não sei de onde isso veio, isso foi estranho. E aí é a vez da Jet falar uma coisa estranha. Ela diz: ela nunca se interessou pelos dons dela, ela inventou tudo isso. Pegando em um ponto que é doloroso para Dilly, porque a gente sabe que ela não tem a mesma facilidade com magia que a Sally tem, e mesmo assim ela tem mais interesse que a irmã. Então a Frances vai e fala: a Jillian tem a própria magia dela e todas sabemos o que é. Tudo que está sendo dito é extremamente sexista. A primeira fala é sobre a Sally terminar ficando sozinha, como se uma mulher sozinha fosse algo ruim. A segunda é sobre a magia da Jillian ser relacionada a atrair homens, claramente slut-shaming. E a gente vê que todas elas têm olhares preocupados e de arrependimento por ter dito coisas tão ruins. E como assim essas coisas saíram da boca delas? E de forma conjunta, elas começam a perceber que está acontecendo um fenômeno sobrenatural e que aquelas não são elas falando, pelo menos não totalmente. Quando a Sally diz: desde quando é um crime ser uma vadia nessa família? Outra resposta cruel foi: ah, querida, o que você saberia sobre isso? Quando a gente colocou aquele feitiço em você pro Michael, a gente teve que amarrar com melaço, enfim, no feitiço que elas fizeram, só para conseguir com que você abrisse as pernas. E aí continuam rindo desconfortavelmente, até que as risadas param, fica só a estranheza no ar e a Jet e a Frances começam a cantar. You are always on my mind. A Jill e a Sally percebem que tem algo errado e a Sally vê a garrafa de tequila Diablo de las Flores e pergunta já estressada de onde a garrafa veio. Até que as tias dizem: alguém deixou na varanda. Aí a Jill leva a garrafa, quebra ela na pia, todo mundo fica sóbria na hora. As tias perguntam o que está acontecendo e elas se recusam a dizer. As tias se retiram e só param para entregar amuletos para as crianças, para que elas fiquem protegidas caso algo mais aconteça, e elas vão embora da casa. Na manhã seguinte, a Sally pede que a filha Kylie vá ao jardim e pegue menta. E ela diz que não enquanto ele estiver lá fora, porque ela é capaz de ver o Jimmy, provavelmente graças à corda que as tias amarraram ao pescoço dela e o da irmã, que é uma peça da corda do enforcamento da primeira Owens que elas estão usando como amuleto. Claro que eu fui pesquisar o que a menta significa, e a menta tem um simbolismo de cura, renovação, purificação, e achei muito interessante como que na mitologia grega a menta é associada com a ninfa Mint, que foi transformada em uma planta pela Perséfone. E é um mito que está ligado à transformação e à imortalidade. E o que tem no jardim delas crescendo incontrolavelmente? As rosas. Está ligada à questão da imortalidade também, porque ela está nascendo por conta do Jimmy. E as irmãs só se dão conta de que a Kylie está falando do Jimmy quando ela diz que o homem está ao lado das rosas. Rosas essa que cresceram da noite pro dia. Na verdade, faz um tempo que a roseira começou a crescer no quintal e agora o negócio está fora de controle. Tá enorme e tá cheio de espinhos enormes. Anormalmente enormes, nunca vi espinhos desse tamanho. Assim como o Jimmy era muito atraente, como a flor em si, mas escondia um caráter perigoso. Outra coisa também é que eu só percebi a roseira crescendo durante a noite, o que pode ser uma metáfora para o Jimmy que escolhia agir quando nenhum terceiro estava presente.
Agora me diz como essa cena quente, tudo num tom meio alaranjado, gostoso como um abraço, etc. Como isso coexiste com um momento tão bizarro? É um momento muito estranho. E eu acho isso genial, porque a paleta de cores da vida real também não se importa se ela está de acordo com o roteiro da nossa vida ou não. Agora corta pra Dilly desesperadamente tentando tirar as rosas à força enquanto briga com o Jimmy que ela não consegue ver, até que ela percebe que as botas dele estão saindo da terra. E assim que ela aponta isso, elas voltam a afundar. E essa cena tem tudo pra ser engraçada, com o jeitinho que os pés dele afundam, como se estivessem se ajeitando de novo na terra. E você pode ver assim, mas também pode ser extremamente assustador. Imagina se isso acontece em tempo real na sua frente. Ninguém ia rir. É uma coisa extremamente assustadora. E de qualquer forma, é mais uma vez a fluidez do tom do filme. Agora, enquanto tudo que a Dilly fez foi sacudir as plantas com raiva e medo, foi a Sally que mandou ela para dentro de casa, de novo tomando controle da situação, e então corta grandes pedaços da roseira com uma tesoura de poda. De novo demonstrando quão prática ela é. E quem vê ela cortando é o Gary Hallett. Ele é o menino impossível que a série desejou quando criança. O primeiro sinal é a forma favorita dele, uma estrela, que ele mostra bem próximo ao rosto dela e do nosso rosto também, de forma que a própria audiência, se estiver distraída, focada na Sally, não vai perceber. E essa estrela reflete como um espelho, então parece que a única coisa que a Sally vê é a própria imagem. Ela está em um momento de foco muito grande em si mesma e a situação que ela se encontra. Logo, isso é tudo que ela vê, ela mesma. Outro sinal, que não estava no feitiço de infância dela, é que ela sente que não pode mentir para ele. E eu imagino que é porque se ela mentisse com sucesso, a investigação acabaria. Ele iria embora e o feitiço não uniria os dois. Também é a primeira mudança de personalidade que a gente vê entre as irmãs. Ela acaba de mandar a Dilly para dentro de casa para ela mesma cortar as rosas e agora ela entra em casa totalmente abalada, perdida e é a Dilly que tem que tomar o controle. É como resolver dois problemas de uma vez. A Sally vai mais pro lado emotivo e de buscar ajuda. E nossa, buscar ajuda é uma grande coisa para Sally. E a Dilly vai pro lado da responsabilidade. Como se um equilíbrio tivesse tentando acontecer. E agora a gente vira a direção para uma comédia romântica. A Sally no papel clássico de mulher, sempre é mulher, né? Desajeitada, diz pro Gary que ele é familiar, começa a gaguejar e falar muitas coisas que não deveria e não consegue se expressar direito. É um clássico. Vai e prende ela. A sobrinha delas tem uma loja onde elas cozinham uma placenta especial. E é por isso que as tias não envelhecem. Estou te dizendo, elas não envelhecem. Eu ri, e depois eu lembrei que isso parece muito que os conservadores e extremistas do nosso país e de outros certos países por aí afora falariam contra pessoas que são diferentes. Porque a ignorância é um projeto. É a mesma energia do eles estão comendo nossos cachorros e nossos gatos. Enfim, essa cena do Gary investigando na rua e ouvindo essas barbaridades também acaba sendo um alívio cômico, que juntando a trilha sonora, que diversas vezes é bem leve e contente, e também juntando essa paleta muito verde, natureza, laranja, pôr do sol, azul, oceano, tudo muito tranquilo, estabilizam o filme como um gênero de fantasia, família, romance. Acima do horror. Se isso fosse mal feito, o que pelo visto muitas pessoas acham que foi, o filme seria uma bagunça. O que eu, pelo visto, acho que não é. Seria confuso, mas a trilha e a paleta foram tão bem feitas que elas conseguem apoiar toda a história, mesmo quando a gente tem essas viradas para um lado mais pesado, bem mais pesado, inclusive. Você já colocou os seus braços para fora? E girou, e girou, e girou muito, muito rápido? Com o passar do tempo, que a Dilly tá em casa, o figurino da personagem muda para roupas mais confortáveis.
No início do filme ela estava em um lugar quente, estava sempre com roupas curtas e leves. Mas quando ela tentou fugir do Jimmy, quando ela estava ajudando a enterrar ele no jardim, ela estava usando uma jaqueta e um short que, apesar da jaqueta, ela estava toda rígida de frio, parecia muito frio, as cores da cena eram mais frias, estava chovendo e de alguma forma a jaqueta não passou a sensação de proteção que ela precisaria. E a vida dela mudou de cenário principal, então agora ela parece mais confortável estando de volta em casa com a irmã e com as sobrinhas, e isso é bem representado pela roupa que ela usa, que transmite essa sensação de conforto. A gente vê mais suéteres ou até mesmo mais vestidos quando o clima parece mais quente, como aquele vestido verde de veludo muito lindo que ela usa quando Gary vem investigar ela pela primeira vez. E também a sensação de conforto é influenciada pelo material e as cores das roupas. Agora a gente vê cores mais quentes, tecidos mais maleáveis, ao invés do couro preto da jaqueta, por exemplo. Voltando para a cena atual, a Kylie pergunta sobre o feitiço que a Sally escreveu quando criança e depois da Jill explicar do que se tratava, a Kylie diz: "Eu mal posso esperar para me apaixonar." E a Jill vê essa menininha ruiva falando a mesma coisa que ela disse quando criança, e ela para, e dá pra ver que a vida dela passa pelos olhos dela. Ela fecha os olhos como se as imagens e as memórias tivessem sido jogados nela, e ela para o que tá fazendo imediatamente, porque parece um momento crucial, como um divisor de águas, assim como dá a impressão que foi pra ela no início do filme. Parece que é a chance dela de evitar que aconteça com a Kylie o que aconteceu com ela e o Jimmy. Então ela diz: "Você já colocou seus braços para fora e girou muito, muito rápido?" Então a irmã dela fala: "Sim, ela faz isso o tempo todo." Então a Jill responde: "Isso é como o amor é. Faz o seu coração bater mais rápido, faz o mundo virar de ponta cabeça. Mas se você não tiver cuidado, se você não manter os seus olhos em alguma coisa parada, você pode perder o seu equilíbrio. Você não consegue ver o que está acontecendo com as pessoas ao seu redor. Você não consegue ver que você está a ponto de cair." E a Kylie diz: "Não fica triste por isso, tia Jillian. Eu não vou deixar você cair." Enquanto a Jill estava falando, ela começou a chorar por perceber que ela de fato esqueceu a família enquanto girava e se apaixonava 1000 vezes e perdeu um ponto de referência, não percebeu o que estava acontecendo com as pessoas ao redor. Não viu as sobrinhas crescerem, nem percebeu o comportamento abusivo do Jimmy, não viu que estava a ponto de cair. E agora ela tá entre pessoas que cuidarão para que ela não caia de novo. Magia não é só sobre feitiços e poções. O seu distintivo, ele é só uma estrela, só outro símbolo. É o seu talismã. Isso não pode parar bandidos, pode? Ele tem poder porque você acredita que tem. Há 1h, 11 minutos e 32 segundos de filme, a Antônia, a filha mais nova da Sally, e a Kylie estão reparando que o Gary é a resposta do feitiço da Sally. E quando a Jill tenta dar a cauda que ela enfeitiçou para mandar o Gary embora, as meninas desesperadamente pegam a cauda, saem correndo com ela e jogam no mar. Elas acabaram de correr com a comida que foi dada à visita, jogaram a comida fora no mar junto com o recipiente, e a mãe delas só achou engraçado. E a Jill não briga com elas também. A leveza que alguma dessas cenas tem, a liberdade, a certeza de acolhimento, a certeza de que elas não vão ser maltratadas ou punidas, são detalhes incríveis que contam muito sobre a dinâmica dos personagens. A Sally e a Jill discutem. E aí a Jill começa a falar tudo. Ela diz que sim, eu sou uma bagunça, uma grande bagunça, mas pelo menos eu vivi a minha vida e você me odeia por isso, porque isso te assusta horrores. E agora ela tá falando abertamente, basicamente, o que ela disse sob o efeito do Jimmy na Noite das Margaritas. Ela também diz: olha pra você, você gasta toda a sua energia tentando se encaixar
ser normal, mas você nunca vai se encaixar, Sal, porque nós somos diferentes, e as suas meninas também. E aí pronto, porque pegou a Sally onde incomoda mais, que é o medo das filhas seguirem um caminho que ela rejeitou, e a Sally diz para deixar as meninas de fora disso. Ao que a Dilly diz: toda a minha vida eu desejei ter pelo menos metade do seu talento. Você está se desperdiçando. E são muitas verdades misturadas com o que a Dilly deseja para a vida dela, o que não necessariamente é o que a Sally quer para si mesma, mas sem dúvida essas verdades atingem ela. E quando a Sally sai, ela bate a porta, o vidro da janela da porta quebra. Isso parece um simbolismo para o início do encerramento da tristeza dela pela morte do Michael, porque essa foi a mesma janela que ela bateu e percorreu com os dedos quando veio pedir que as tias ressuscitassem ele. Mas também parece ser um simbolismo para a fragilidade dela. Uma fragilidade que está finalmente sendo exposta. Ela não é tão firme, tão segura quanto ela parece ser. E é agora que ela decide que vai contar a verdade pro Gary. Enquanto isso, a Dilly tá pisando nos cacos de vidro das coisas que quebraram na cozinha. E é uma representação de como ela agora vai ter que lidar diretamente com as consequências das escolhas que ela fez, tanto com a Sally quanto com o Jimmy. Esse é o depoimento de Sally Owens, março, 8 de abril de 1998. Quando ela é perguntada se matou o Jimmy, a resposta é: e se eu te dissesse que sim? O que você ia fazer? O quê? Você ia me mandar para prisão perpétua porque o mundo tem um homem a menos como Jimmy Angelov? Ah, o Estado e o monopólio da violência. Só pela diversão da reflexão. O que vocês acham da fala da Sally? É certo puni-la pelo resto da vida porque ela matou um homem responsável pela morte violenta de diversas mulheres inocentes? De qualquer forma, o Gary diz: não é nem para você ou para mim decidir como ele deveria ser punido. E sim, claro, o Estado decide. Senão, imaginem a loucura que nós viveríamos. Mas, imagine também ser uma mulher ouvindo isso depois de salvar a irmã 2 vezes da morte pelas mãos de um homem que matou várias outras. Mas a Sally se entrega quando ela diz que o Jimmy foi punido. E o Gary para de gravar o depoimento dela e diz que, se ela confiar nele e contar o que está acontecendo, ele vai fazer tudo o que ele pode para mantê-la segura. E logo em seguida nós temos cenas que são cenas. São cenas. E nessas cenas, ela repara que ele tem um olho verde e um azul. Pelo que parece ser a primeira vez, assim como eu me atrevo a dizer que todos nós estamos vendo essa sutileza pela primeira vez, porque, embora nós soubéssemos que ele tinha um olho de cada cor, olhando assim não parece. Tinha que ter mesmo um super close pra gente conseguir ver essa diferença. E por conta disso, ela vai embora. Grande mulher, ética, ela não quer estar com uma pessoa que ela nem sabe se gostaria de estar ali se não fosse pelo feitiço. E agora a gente sai da comédia romântica, se é que a gente estava numa comédia romântica agora, não sei, esse ponto todo foi meio estranho, e a gente volta pro terror. Porque está na hora de um exorcismo. A Sally voltando para casa escuta as filhas e a irmã chamando por ela de muito longe, né? Aquela intuição mágica que ela tem. E ela já responde super preocupada e graças ao feitiço que ela fez pro Gary há muitos anos, ele também escuta ela falando, mesmo ela estando a uma distância humanamente impossível de ele ouvir qualquer coisa. E por isso ele vai ao encontro dela. E os dois veem a Dilly possuída pelo Jimmy, que sai do corpo dela e conversa com o Gary, e o Gary tá paralisado, porque ele tá vendo ali na frente dele, não sei, uma prova de vida após a morte, mais do que isso, né, uma coisa muito maligna, e bom, quem não estaria, dependendo do seu nível de ceticismo. E o Jimmy está assustador,
Ele tem 2 pontos de brilho nada naturais, são um efeito ali nos olhos dele, uma adição muito legal, muito interessante, que faz parecer realmente uma coisa sobrenatural. E os efeitos sonoros, toda vez que ele fala também. Esse efeito como se ele estivesse falando de longe e a voz estivesse ecoando, o que soa também como uma serpente quando ela coloca a língua no ar para sentir a presa, o mesmo barulho de S que é usado quando ele fala nesse momento. E sentir a presa é extremamente apropriado. Interessante pensar que esses sons de serpente estão associados a ele e, ao mesmo tempo, o corpo dele, ou o espírito dele no jardim, atraíram diversos sapos, que é uma refeição perfeita para uma cobra. E outra coisa assustadora sobre o Jimmy é que ele consegue interagir com os vivos. Além dele ter possuído a Gilly, ele parece apertar o coração do Gary quando coloca a mão dentro do peito dele. O que parece deixar o Gary em extrema dor, os olhos dele ficam vermelhos. O que foi um toque muito legal para a autenticidade da dor que parece que ele está sentindo. E o que afasta o Jimmy é o tal do talismã que o Gary tem, que na verdade é o distintivo dele. Ele parece ter encostado no distintivo sem querer, e esse distintivo em forma de estrela é o que afasta o Jimmy, queima ele. Então, voltando para quando a Sally perguntou se o distintivo dele poderia parar criminosos, bem, se o criminoso for um espírito, parece que sim. Agora, percebendo o efeito que a estrela teve, o Gary aponta o distintivo para o Jimmy vê o próprio reflexo e desaparece meio que implodindo. Fácil demais, certo? Sim, fácil demais. Agora, achei muito interessante a relação do pentagrama com coisas bem diferentes no filme e na bruxaria de forma geral. O pentagrama ele foi usado para reanimar o Jimmy e, ao mesmo tempo, ele tem o efeito de afastar o Jimmy. Quando eu pesquisei sobre, eu vi que o pentagrama ele pode ter o significado de união do espírito com a matéria, o que faria sentido para a reanimação do Jimmy, mas também pode ter o significado de proteção. Então, sim, dependendo da Wicca, paganismo moderno, esoterismo, ocultismo, não sei. Dependendo de qual área, o significado pode ser diferente, aparentemente. O que faz sentido com o que a Sally disse. Ela disse que os símbolos têm a força que você acredita que eles têm. Você me perguntou quantas vezes eu li a sua carta. Eu devo ter lido umas 1000 vezes. É no início do anoitecer que vêm as verdades. Não à luz do dia, mas à luz dessa lua muito pequena, com a proteção de um pouco das sombras. O Gary conta que foi a carta da Sally que trouxe ele, que foi ela que trouxe ele, e que ele não entende o porquê disso. E aí que a Sally finalmente conta que ele não entende o porquê da carta e desse sentimento porque ela fez um feitiço para ele quando ela era criança. E diz que pediu por qualidades em um homem que ela sabia que não poderiam existir. E enquanto ela diz isso, a gente vê a cena mais fofa de um menininho com um olhinho verde e um azul, sentado ao contrário em um pônei que tinha uma estrela desenhada no pelo. E ele sorri enquanto vê uma chuva de pétalas de rosa brancas caírem sobre ele. Novamente, as pétalas brancas que a Sally usou no feitiço. As pétalas brancas que compõem a maior parte do jardim da casa. As flores brancas que estão em uma casa de amor e que, sem dúvida, levaram anos para crescerem tão bonitas. Porque o amor é algo que se cultiva quando você quer, trabalhando ao redor das diferenças entre as pessoas que você ama. Essas flores brancas, em oposição às rosas vermelhas, que crescem da noite para o dia, as rosas que representam o Jimmy
e a obsessão e a possessão que ele tinha sobre a Jilly, coisas que surgiram da noite para o dia. O love bombing significa justamente o surgimento desses sentimentos da noite para o dia em excesso, assim como as flores cresceram em excesso, com caules grossos que podem parecer com segurança e beleza para quem está desprevenido, mas que vêm com espinhos muito maiores e mais grossos que os das flores que crescem normalmente ao longo do tempo. E o Gary diz: por que você não faz o que você faz? E eu faço o que eu faço, e a gente vê onde a gente termina. E nessa, ele vai embora. O que dá a possibilidade deles eventualmente recomeçarem porque quiseram e não porque estão sob o efeito de algo fora do controle deles. E antes dele ir, ele diz: maldições só têm poder quando você acredita nelas. E eu não acredito. O que me leva a crer que ele está se referindo à famosa história de que os homens na família dela são amaldiçoados e morrem inevitavelmente. Mas eu tenho que dizer, olha, coragem você falar isso depois do que você acabou de ver, né? E enquanto ele vai embora, ele ainda acrescenta mais uma frase de cortar o coração. Ele diz: e sabe o quê? Eu desejei por você também. E não cortou só o meu coração, porque a Sally está chorando a alma dela. E depois que ele vai embora, a Sally entra em casa e tá tudo escuro. A gente vê uma forte luz rosa ao fundo que se aproxima muito do vermelho, que a gente já sabe que é uma cor associada ao Jimmy. Além do clássico, né? Clássica associação da cor vermelha com violência, paixão, essas emoções fortes. E a Jilly vem ao encontro dela. E a Nicole Kidman atua com um toque certo de sutileza que demonstra que algo está errado e menos de um segundo depois a atitude dela adiciona a ambiguidade de expressões que podem significar empatia até que ela diz: eu estou me sentindo muito atraída por irmãs agora. Então, finalmente a Jet e a Frances voltam bem na hora que a Jilly foi nocauteada pela Sally. E nós precisamos de ajuda, então eu diria que elas chegaram na hora certa, embora elas achem que não. Para banir o espírito do Jimmy, elas precisam de 9 mulheres. E a Jet diz que 12 é ainda melhor. E eu me perguntei, por que o 9? É bom, mas o 12 é melhor. O que tem de especial nesses números? E parece que, bem, o 9 costuma ser usado para rituais, para reforçar a intenção e etc. E o 12 é considerado melhor por ser muito associado à completude, por exemplo, né, 12 meses no ano, 12 signos do zodíaco, ser associado a uma ordem divina e harmonia, perfeição, etc. E a Frances pergunta se a série tem amigas suficiente para poder fazer o ritual que elas vão precisar fazer agora. E, pois é, senhoras e senhores, ter amigas é importante na vida de uma mulher, não só para o caso de ser necessário pedir ajuda delas para um exorcismo, mas pela simples energia feminina, estar perto de quem entende a gente. Nós temos uma mulher possuída por um homem abusivo que não quer largá-la. A chegada de 2 tias vividas teve toda a importância em começar os trabalhos para mandar este homem embora, mas, como com mais mulheres nós somos mais fortes, outras mulheres são necessárias e convidadas a ajudar a Jilly a voltar a ter a liberdade e a paz que o Jimmy roubou dela. E é por isso que a magia feita pela própria Jilly lá atrás, para o nome da série ficar no topo da árvore de telefones, vai ajudar a salvar ela agora. Porque é isso que a série recorre. E eu vi um errinho de gravação aqui, parece que o intuito da árvore é que a mulher no topo ligue para a próxima, que liga para a próxima e assim por diante. Mas parece que a série começa pelo galho errado.
Ela liga para a mulher que se chama Linda, que trabalha com ela na loja, e dá a entender que elas são próximas. E nesse caso, pode ser que ela tenha escolhido começar no segundo galho porque era uma pessoa com quem ela tinha mais intimidade. Mais à frente, a Kylie e a Antônia, as filhas dela, empurram a cadeira onde a Dilly está possuída. E vários sapos estavam embaixo da poltrona. Eu não entendo porque eles se atraem pelo próprio predador, se for essa a ideia dos efeitos sonoros da serpente, quando o Jimmy apareceu. Mas, novamente, a Dilly também se atraiu por ele sem perceber o perigo. E pesquisando sobre isso, eu vi que é possível que algumas espécies de cobras façam sons ou movimentos que atraiam a presa delas. E essa como poderia estar mais perto da realidade, não é mesmo? Se a gente for pensar nas diversas táticas utilizadas para atraírem mulheres por homens que não são o que eles dizem ser. Tem um pouco de bruxa dentro de todas nós. Uma mulher que, pelo visto, sempre tratou mal as Owens apareceu, e a Sally diz que não esperava ela. E ela diz: "Você sabe que desde que eu era uma menina, eu queria ver dentro da sua casa." O que confirma que esse preconceito partia não só da rejeição do que é diferente e talvez algum medo do desconhecido, mas também de uma certa curiosidade e talvez um ressentimento de não fazer parte daquele mundo. Afinal de contas, eu duvido muito que qualquer outra mulher nessa ilha tenha tido a infância cheia de fantasia e liberdade que a Sally e a Dilly tiveram. Mas uma das coisas mais tristes é mulheres se voltarem contra mulheres porque elas não reconhecem o verdadeiro inimigo. E eu acho muito fofo como todas as mulheres estão sorrindo e empolgadas para ajudar, mas eu acredito que isso seja porque elas ainda não têm noção da profundidade do problema. E também é estranho que depois de tanto preconceito elas tenham mudado de atitude tão rápido. Não sei se é um desleixo com o roteiro ou uma forma de mostrar que talvez parte do ressentimento com as Owens fosse a sensação de que elas eram tão independentes que não precisavam de ninguém. E elas pedirem ajuda talvez tenham mudado essa visão. Assim que as mulheres entram na sala onde está a Dilly e são avisadas para formarem um círculo, elas param de sorrir, porque de fato elas não tinham noção do que elas estavam prestes a encarar. Ver a Dilly nessa cena foi muito difícil. A atuação da Nicole passa um cansaço e uma dor e desesperança muito intensas. E quando a Sally pede para todas pararem o feitiço que elas estão fazendo na intenção de ajudar a Dilly, e ela diz: "Fica comigo." Ao que a Dilly responde: "Por favor, só deixa ele me levar." E a Sally insiste que a Dilly se concentre e tenha força de sair dessa situação viva. E a Dilly diz: "Ele quer a mim, só a mim." E ver ela assim me faz lembrar dela cheia de vida e sorridente, dançando e sendo feliz, até que o Jimmy decidiu que ia tomar isso pra ele. Aliás, tomar pra ele ou simplesmente tomar dela. Ele consome ela, não dá espaço de individualidade pra ela, até tentar matá-la e mesmo depois de morto, tentar levá-la com ele, como se fosse só porque ele pode, só por vingança, de alguma forma. Ele não quer deixar que ela saia dessa viva. Sair de um relacionamento com ele viva, como se não quisesse deixá-la vencer. E ela tá despedaçada e ainda pensa nas outras. Ela diz que todas ficarão seguras se deixarem ele levar ela consigo. Todas as mulheres ao redor estão arrasadas. Até que a Sally tem a ideia de trazer o Jimmy à tona, provocando ele com uma bebida, que é a bebida dele, e com ele na superfície, ao invés da irmã, ela corta a própria mão
corta a mão da Dilly e faz o mesmo ritual que a Dilly fez lá no início do filme, dizendo: meu sangue, seu sangue, nosso sangue. E juntando ambas as mãos, misturando esse sangue, e talvez foi o fato do sangue da Sally, que também é o sangue da Maria Owens, estar limpo, por ela não estar possuída, e por ser um sangue de uma mulher que foi traída por um homem, a Maria, né? Talvez isso acabou expulsando o Jimmy do corpo da Dilly. Em cinzas, o Jimmy cai, e essas cinzas são varridas para fora de casa pelo esforço de todas as mulheres juntas. E aquela coisa horrorosa que cozinharam, que eu não sei o que é, jogado em cima das cinzas e ela se vê livre dele permanentemente. Foi amor entre duas irmãs e a força de uma rede de apoio feminina que salvou a Dilly de ser totalmente destruída e morta por aquele homem, que já estava morto há muito mais tempo do que parece. O que eu não faria pelo homem certo? Isso é o que a Dilly diz. E depois ela fala: eu não acho que ele tá aí, Sally. Quando a Sally olha mais dentro do pacote que ela recebe, com uma carta do Gary, dizendo que ele livrou as duas de qualquer condenação, que a morte do Jimmy foi considerada acidental. E vejam só, homens, vocês podem ajudar. E muito. Agora, uma pausa para apreciar o gatinho preto delas, porque eu amo todas as cenas que ele aparece. Ele é tão fofo, meu Deus. Talvez eu tenha uma queda, porque eu também tenho um baby pretinho, muito fofo, há 9 anos já. Enfim, percebam que a Sally, então, voltou a fazer magia. E eu acho que a irmã provocar que não adianta ela tentar se encaixar porque ela é diferente foi o que ela precisava para admitir isso em voz alta. Também o fato de que o Gary já sabe quem ela é, então ela tem um motivo a menos para esconder isso. Sem contar que ela só encontrou o Gary por conta do próprio feitiço. E ela faz mais um para chamar ele para ela e acho que é saudade que chama, né? Esse feitiço. E pelo visto, ele também estava sentindo a mesma coisa e por isso ele foi encontrá-la. E como eles se encontraram? O amor pode voltar no tempo e curar um coração partido? Foram as nossas mãos unidas que finalmente quebraram a maldição da Maria? Eu gostaria de pensar que sim. Tem algumas coisas que eu sei com certeza. Sempre jogue sal sobre o seu ombro esquerdo. Tenha alecrim perto do portão do jardim. Plante lavanda para sorte e se apaixone sempre que você puder. Eu sou a Rai e esse foi o 7º Andar.